Olá, meus amores! Estamos de volta! Que coisa boa pra mim ter um pouquinho de contato com vocês. Mesmo sendo assim, eu imaginando a cara de vocês do outro lado, vocês vendo a minha aqui, por enquanto vai ter que ser assim. A gente sabe que a gente está passando por um momento muito duro e eu quero falar um pouco sobre as mensagens que vocês deixaram lá no nosso mural. Então, agradecer muito quem teve essa disponibilidade de deixar seu recadinho, de colocar um pouco da sua vida, de compartilhar esses sentimentos comigo, com o seu professor, viu? Porque isso também me deixa um pouco mais próximo de vocês na medida do possível. Quero dizer que não deu para responder um a um, mas eu quero expressar minha solidariedade por aqueles que tiveram perdas, né? Aqueles que tiveram momentos difíceis, que estão passando ainda por dificuldades das mais diversas que existem. E esse é o nosso refúgio, né? A gente aqui tem um espaço seguro justamente para discutir essas questões e ver quais são as origens dela, por que elas estão ocorrendo, né, o que é que a gente pode fazer para transformá-las. Então a sociologia também é lugar de transformação, né? Então nessa nota, muito bem-vindos e bem-vindas à sua aula 1 de Sociologia. Aqui a gente vai com calma, discutindo tudo com muita paciência, porque é um formato novo para todo mundo. Então não se estressem, tá? Aqui a gente vai ter um momento gravado. Estou fazendo gravado justamente para vocês pararem, voltarem e tomar uma água e atender o carteiro que chegou, tirar um cochilo, tomar um café, né? Então, ó, o professor também é gente, tem meu cafezinho aqui, vocês podem ir pausando, ir no seu tempo, porque a aula vai ficar gravada para vocês. Então, se tiver dúvida, volta no seu material. Vamos seguindo? Então, aqui a gente tem o nosso acolhimento, né? O primeiro momento com vocês. Eu queria apresentar de novo minha belíssima cara para quem ainda não lembra de mim. Eu sou o professor Otávio, sou professor seu de Sociologia durante o segundo ano e quem sabe durante o terceiro também, né? Que a gente quer todo mundo lá, assim que for possível a gente concluir esse restinho de conteúdo que ficou do ano passado, né? Bom, eu conheço a maior parte de vocês, então eu já quero apresentar em primeiro momento, né, as ferramentas que a gente vai usar. Não vou ficar repetindo aqui tudo que vocês já viram nas lives, nos momentos com o colégio. Então eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui já estão familiarizados com o Google Sala de Aula. Espero que sim, né? Mas se não, eu estou aqui, tá, para tirar essas dúvidas. Como vai funcionar, tá? Nesse primeiro momento a gente vai ter então aulas gravadas, que são as videoaulas que eu vou disponibilizar segunda-feira a cada 3 semanas. Então hoje é uma segunda-feira, a gente está tendo esse momento de manhã. Eu vou postar a videoaula de manhã na segunda-feira e vocês vão ter até o final do dia, então até meia-noite, a sua lista de presença vai ficar aberta, certo? Então terminou de assistir o vídeo, corre lá, assina a lista de presença completa, tá? Vocês vão ver que todos os itens são obrigatórios, vocês têm que responder algumas perguntinhas sobre a aula, para eu justamente ver quem é que estava sintonizado, quem é que estava pescando, quem é que está precisando de um pouco mais de atenção, né? E é individual, né, gente? Não adianta, né? Eu sei que todos aí, das 4 turmas do segundo ano que eu carrego no meu coração, tem potencial para fazer tudo que eu estou botando aqui. Então não é nada além do que vocês já não estão acostumados, tá? Então vai lá, preenche sua lista no Google Formulário no dia que eu postar a aula. Então tem que ser na segunda-feira, vou deixar até meia-noite para dar essa margem aí, pode ocorrer imprevistos, né? Bom, além disso eu vou postar também uma atividade pontuada, que vai ter um prazo aí de mais ou menos uma semana para vocês entregarem, tá? Então na outra semana, provavelmente dia 6 de abril, ou um pouco antes, vocês vão ter essa primeira atividade, na verdade, para vocês preencherem, responderem a partir de alguns vídeos que eu vou colocar lá para vocês analisarem, um pequeno texto que está no seu caderno de apoio, tá? E aí vocês vão entregar isso para mim também, tudo online, tudo digital e individual. O que mais vocês têm de referência? Além desse material que eu preparei aqui com carinho para vocês, vocês sempre vão ter seu companheiro de viagem. Esse aqui, né? O Brabo, o Sociologia em Movimento, que vai com vocês até o terceiro ano. E aí, se vocês quiserem achar o conteúdo dessa aula, vocês podem seguir até a sua página 136, nesse capítulo que vai falar sobre os temas da aula de hoje, seu capítulo 6, tá?
Além do livro didático, vocês vão ter o caderno de apoio, que é um material em PDF feito para esse momento de distanciamento social. Eu também vou postar tudo no seu Google Sala de Aula, tá bom? Bom, e como vai funcionar? Tô cheio de dúvida, não entendi nada, meu Deus do céu, uai, professor, que isso, né? Conceitos muito novos, muito conteúdo. Vou marcar um plantão de dúvidas com vocês, tá? Nós, professores, a gente está se organizando para ter um dia de plantão para cada professor que vai agendar com as suas turmas, e eu quero, então, encontrar vocês ou pelo chat do WhatsApp, por áudio mesmo, sem imagem, ou, se não for possível, pelo Google Meet. Mas encontros rápidos de 20 minutinhos no máximo, para a gente tirar todas as dúvidas. E tudo isso vocês vão ficar sabendo através do Google Sala de Aula, que eu vou postar tudo por lá, então fiquem atentos. E também pelos líderes de turma, que vão falar pelos seus grupos aí, que vocês já estão acostumados. Fechou? Vamos seguir? Então vamos começar. Olha aqui o nosso resumão da aula de hoje, né? Do que a gente vai falar hoje? Nosso primeiro tema do ano vão ser, na verdade, as dinâmicas do poder. Então a aula de hoje está focada nessa palavrinha que a gente usa tanto, mas muita gente usa errado ou usa de modos diferentes, né? Hoje a gente vai falar sobre poder. E para fazer isso a gente vai passar por esses 5 pontos principais, viu? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês algumas frases disparadoras. Eu quero trazer aqui para esse momento frases que a gente fala no nosso cotidiano, que a gente solta numa roda de conversa, que a gente já ouviu falar e que talvez façam a gente despertar um pensamento para o nosso tema de hoje, viu? Então, daqui a pouquinho a gente vai para essas frases. Ponto número 2, eu vou trazer para vocês uma discussão sobre esses 2 conceitos aí que estão sempre em negociação. Muita gente considera eles opostos. E aí? O que vocês pensam, né? Quem estava comigo no primeiro ano lembra muito bem que eu gostava de trabalhar isso com vocês, né? Eu soltei várias questões para vocês responderem logo na primeira aula. E aí, gente, o que é essa tal liberdade, né? Controle é o oposto de liberdade? Um precisa do outro para existir? Então, essas questões que eu vou trazer no segundo ponto para a gente retomar e poder falar, então, de poder, tá? No nosso ponto número 3, a gente vai ter um famosérrimo autor das ciências sociais, das humanidades, chamado Michel Foucault. Foucault, né? Escreve diferente, francês, mas vocês vão ver que não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? É só para ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre o que é o poder, porque ele estudou o poder a vida, boa parte da vida dele, e ele tem muito a dizer, né? E eu vou trazer bem resumido aqui para vocês o que ele traz no livro Microfísica do Poder, para vocês terem uma base e poderem argumentar, escrever uma redação, conversar com sua família, no seu espaço de trabalho, porque agora vocês vão saber o que é poder. Vocês são alunos do segundo ano e vocês têm que ter essa referência, fechou? Então a gente vai depois para o nosso ponto 4, que coloquei aqui como um título: Direitos e Deveres, quem é o cidadão, quem é a cidadã na sociedade de hoje, de ontem. Vamos fazer aí um comparativo, entender afinal o que é democracia, o que é essa palavra demoníaca que todo mundo tem medo, mas agora muita gente fala sem conteúdo também, chamada política. A gente vai ver que política é algo muito maior do que a gente está acostumado, né? Aqui na sociologia, na ciência política. E vamos falar um pouco sobre essa vida pública, né? O que quer dizer eu viver numa democracia, tá? E por último eu vou trazer outros olhares aí, visões diferentes da visão grega de política ou da visão ocidental, que a gente está acostumado aqui, da nossa tradição europeia de política, né? Então, olhares sobre sociedades africanas que discutem poder e que se organizam diferente, certo? Tomar mais um cafezinho e vamos começar. Enquanto isso, vocês vão analisar essa frase aqui pra mim, olha. Essa aí eu já ouvi muita gente falar e com certeza vocês também já ouviram em muitos espaços, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder. E aí, o que o segundo ano pensa sobre essa frase? Lembrar vocês, vai anotando seus pensamentos no caderno, escrevam, não percam o hábito de escrever, porque vai ser útil para vocês responderem às atividades que eu vou passar, tá? Atividades pontuadas sim, mas também porque eu quero ver o nível de reflexão de vocês, tá? Não tem muito resposta errada, lógico que eu quero ver um raciocínio, né? Mas eu prefiro que vocês respondam sem ter tanta certeza do que deixar de responder.
quero que vocês participem aí, cada um no seu momento, viu? O que essa frase quer dizer pra gente? Quer conhecer uma pessoa, dele poder. Parece muito óbvio, né? Pessoa, você está dizendo então que eu nunca vou conhecer uma pessoa totalmente até que ela esteja numa posição de poder. E aí, vocês concordam com isso? Não? Por quê? Tem sempre porquê. O porquê do professor. Vamos lá? Segunda frase aí, eu trouxe uma da polêmica, da braba, que agitou as redes sociais esse ano. A rapper Carol Conká, que vai falar na música dela o seguinte: é o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. É o poder, o mundo é de quem faz. Tirei o recorte da música dela, que chama É o Poder, né? E aí ela tá dizendo o quê? Ela tá peitando as pessoas que sempre oprimiram ela a vida inteira, né? Enquanto uma mulher negra, uma mulher LGBT, uma mulher dentro do rap. E aí ela tá falando o seguinte: de longe, os haters, os odiadores, estão falando alto, mas de perto parecem tão pequenininhos, né? Parece que cara a cara eles não têm aquela força, aquela potência que eles teriam quando eles estão ali na rede social, quando eles estão jogando ódio gratuitamente, né? Então é o poder, o mundo é de quem faz. Aí ela está se colocando numa posição passiva ou ativa, né? Ela está se colocando numa posição onde ela quer ter o poder, onde ela quer ser dominada, né? Pensem aí. E essa relação também do poder ser algo que depende da perspectiva, né? Pode ser que eu considere que uma pessoa tenha muito poder quando ela está longe, quando eu olho um político, quando eu olho um empresário, quando eu olho eu olho minha mãe e meu pai, não conheço a vida completa deles. Mas de perto, será que eles realmente transmitem toda essa autoridade? Será que eles querem ter esse poder? Então são discussões que a gente vai começar a fazer aqui, tá? E por último, uma frase do século... 3 pontinhos, agora eu quero ver. Anota aí, 1532 é o século... Qual é o século, professor? Vou falar não, não vou falar não. Pesquisa aí que eu quero ver. Maquiavel, um grande pensador filósofo da política, ele vem escrever no livro dele O Príncipe, né, a seguinte frase, leiam comigo, tá? Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Temer aqui no sentido de ter medo, de ter respeito, né? Pois o amor é mantido por vínculos de gratidão, que se rompem quando deixam de ser necessários. Já que os homens são egoístas, esses vínculos se rompem, né? Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Então, muita gente fala a seguinte expressão, não sei se vocês já ouviram: ah, aquela pessoa é muito maquiavélica. Já ouviram isso? Vem de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, esse filósofo. Porque muitas pessoas interpretaram essa frase como ele dizendo o seguinte: é melhor então o rei, ou a rainha, né, dominar a sua população pelo medo do que pelo amor, pela admiração, segundo essa tese aqui. Por que ele está dizendo isso? Ele fala, sim, é muito importante que o rei seja admirado, que o presidente seja gostado pelas pessoas, mas se ele não impuser autoridade, se ele não impuser o castigo, descer a polícia, descer o exército, as pessoas nunca vão respeitá-lo 100%, ou ele nunca vai ter um poder completo. Porque o amor, ele vai embora. Uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto mais. E aí abre margem para uma discussão muito perigosa, né? Será então que tudo se justifica para manter a ordem social? Será que as autoridades têm que ter todo esse poder mesmo para atacar medo em nós, na população? Será que a gente gosta de viver com esse medo? Ou será que a gente prefere o respeito, a admiração? Questões aí, né? Tá começando a coçar a cabeça? Ótimo, é isso que eu queria. Ponto 2. Se quiserem pausar agora, o vídeo está gravado. Vai lá tomar uma água, vai pensar um pouquinho, vai conversar com alguém, depois vocês voltam aqui. Mas eu vou continuar, que eu estou aqui já acelerado. Ponto 2. As duas palavras-chave aqui que vão nos mostrar o caminho para discutir poder, né? Então eu estou falando da tal liberdade e do tal controle. Aonde acaba um e aonde começa o outro, né? Será que nós somos 100% livres, né? Olha a pergunta que eu coloquei aí. Até onde vão os nossos direitos individuais? O que eu posso fazer enquanto pessoa?
que é correto na sociedade que eu vivo, ou que eu acho que eu devo fazer dentro do grupo que eu pertenço. Né? Quem que determina esses deveres sociais? Quem é que está falando o que é que eu tenho que fazer? É minha mãe que me dá chinelada? É a polícia que me persegue? São os políticos que estão ditando as regras? É o Thiago no BBB? Quem são as pessoas que estão ditando os deveres sociais, né, dentro de cada grupo? Quem é que está estabelecendo controle? E por quê? Né? Será que elas têm que fazer isso mesmo? Será que tem um limite? Por último, como seria um mundo de pessoas 100% livres? E aí eu quero que vocês pensem muito nisso, né? Se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, na hora que quisesse, será que eu invadiria a liberdade de outras pessoas também? Né? Será que eu ficaria que nem o Sartre aqui do lado? É tanta liberdade que me deu náusea. Chega. Ou será que eu tô que nem esse molequinho aqui, ó? Não sei o que fazer com essa tal liberdade. Disse, me dê, não aguento mais ficar em casa. Pelo amor de Deus, Alexandre Pires, me dê essa liberdade. Qual dos dois memes refletem a sua situação de hoje, hein? O que isso fala sobre o momento que a gente está vivendo, né? Tenho que ficar em casa. Tenho que ficar em casa. Porque eu quero? Não necessariamente. Porque eu preciso? Sim, preciso. Mas por que eu preciso? Porque tem uma lei ou tem uma moral que me conduz, que é social, né? O que está me fazendo? É respeito pela vida dos outros? Ou eu não posso ficar porque eu preciso trabalhar? Então tá vendo como o debate é complexo? Nunca vai ter uma resposta só. Gravem isso para sua vida, tá? Para todas as disciplinas, para todas as discussões que vocês tiverem. Nunca vai ter uma resposta só. Vão ter respostas que se adequam melhor no meu contexto e vão ter respostas que respondam melhor as suas questões. Né? É muito difícil a gente conviver com o outro por conta disso aqui. Liberdade e controle. Será que eu preciso de um pouco de controle para garantir outras liberdades? Né? Como seria se a gente fosse completamente livre? E aí, segundo ano, tá fazendo sentido aí? Vamos anotando, vamos pensando nessas questões. Vai ser útil para vocês depois, hein? Segue aqui comigo. Olha esse careca simpático, gente. O grande Michel. Ei, Michel, francês, Foucault. Olha aí. Ele nasceu no século XX, 1926. E infelizmente já faleceu, né? Foucault, ele era um francês que era um admirador do Brasil. Ele frequentava muito o Brasil. E aqui no Brasil ele tem grupos de estudo, né? Ele deixou grupos de estudo de pessoas que estudam os livros, as teses, as ideias de Foucault até hoje. Então ele é muito importante. O que é importante vocês saberem do Foucault? O que ele está tentando entender? Bom, basicamente ele queria entender o poder, né? Só que o poder a gente pode entender de várias maneiras, né? Normalmente os pensadores que vieram antes de Foucault, eles entendiam o poder vindo de cima para baixo. Então, por exemplo, o governo exercendo poder sobre os cidadãos, o pai exercendo poder sobre os filhos, o padre exercendo poder sobre a igreja. E tudo isso dentro de uma estrutura social muito ampla, né? Mas o Foucault vem falar o seguinte, tá, tudo bem, vocês não estão errados. Realmente existe esse poder que já está estabelecido de cima para baixo. Mas o poder não começa aí. O poder não começa com a igreja, o poder não começa com o Estado, o poder não começa com as empresas. Eles sim são representantes desse poder. Mas o poder ele começa pequenininho. Ele começa na relação eu com o outro. Eu com meu irmão. A namorada com a namorada. O pai com a mãe. Né? O patrão com o empregado. Então o poder ele começa na esfera micro, na esfera pequena, não na macro. Ele começa quando eu tenho uma relação social. Então essa é a ideia principal do Foucault, que vocês têm que gravar, e eu coloquei aqui no canto esquerdo para vocês. Olha aí, o poder está nas relações sociais, são relações de força que envolvem a todos, atuando sobre os corpos e moldando os sujeitos. E ele escreve esse livro, Microfísica do Poder, justamente para explicar essa ideia que ele teve, né? O professor está querendo falar de física agora, já não basta o professor Thiago, a professora Laura,
pelo amor de Deus, não me bota nessa furada. Não, não quero falar de física, não tenho capacidade para falar de física, não quero discutir com os professores de exatas de vocês, não é minha alçada. Mas física, até onde eu lembro do meu ensino médio, que eu fui um excelente aluno, né, também está dizendo sobre relações de força. Não é isso que vocês estudam na física? Quando eu tenho um corpo aqui, um objeto, exercendo força sobre esse segundo objeto, então eu tenho aqui uma transferência de energia aonde vai gerar um deslocamento, um movimento, né? Eita, que agora eu passei no Enem. E aí a física é justamente nesse sentido, né? Essas relações de força, né? Tem sempre alguém empurrando e tem sempre alguém sendo empurrado. Mas só existe esse empurrando e empurrado porque existe a relação entre os dois corpos. Então não existe poder para o Foucault sem pessoas. Não existe poder sem relações sociais entre essas pessoas. Tá claro? Tá ok? Fez sentido aí, né? Então ele vem falar o seguinte, olha, os indivíduos exercem relações de poder. O poder não começa lá de cima, ele começa entre as relações entre duas pessoas ou mais pessoas, tá? O poder está presente no nosso cotidiano, a gente nem percebe. Então todas as relações de poder que eu estou envolvido, eu posso chamar de relações políticas, porque política significa justamente isso, relações de poder. Anota aí, vocês vão ver no próximo slide, no ponto 4, mas é bom já saber, hein? Então toda vez que eu tenho uma relação de poder, eu estou numa relação política, né? E por último ele vem falar pra gente que o poder ele é assimétrico, tá? O que isso quer dizer? Assimétrico é o contrário de simétrico. Simétrico são duas coisas que estão em equilíbrio uma com a outra, né? Então duas mãos aqui que estão espelhadas. Assimétrico é quando elas estão desequilibradas ou elas estão em descompasso, tá? Então o poder ele é assimétrico. Tem sempre alguém com mais e alguém com menos. Tem sempre alguém por cima e alguém por baixo. Isso pode mudar? Pode mudar. Com a história, com a cultura, com o tempo. Mas é sempre uma relação de força. Então, para o povo ganhar poder, ele tem que empurrar quem está lá em cima. Para quem está lá em cima se manter no poder, tem que empurrar o povo para baixo. Então, essa é a relação de poder. São relações de força. Ficou claro? E olha o desenho aí embaixo mostrando pra gente. Para existir poder, precisam existir relações entre pessoas. Beleza? Tô correndo aqui um pouquinho porque eu não quero tomar uma hora do seu dia, né? Mas lembra que esse vídeo sempre pode ser pausado e assistido várias vezes depois, beleza? Nosso ponto 4. Direitos e deveres. Como se organiza um povo? Bom, a gente está falando de poder até agora, então a gente tem que entender o que significa a palavra política. Eita, agora eu toquei num ponto crucial. É Lula? É Bolsonaro? Não, gente. Política é muito além de Lula e Bolsonaro, tá? Esse duelo hollywoodiano entre o anjo e o demônio, isso é uma coisa que a gente pegou dos filmes, tá? Não existe na realidade. Uma pessoa que é o mocinho e uma pessoa que é o vilão. Tem pessoas que fazem cagada o tempo todo e que estão erradas, precisam ser julgadas pelos seus erros, né? Mas essa política vai muito além de Brasília. Política vem lá do grego polis, tá? Quem é que já estudou polis em filosofia ou polis em história? Quem já estudou Grécia Antiga? A polis está no desenho aí de baixo, né? É um modelo de cidade-estado, uma cidade que reunia as decisões daquele grupo de pessoas, né? Como se fosse uma capital toda organizada ali, nesses moldes aí de Acrópolis, Ágora, Partenon, Erechtheion. Então vários setores de uma cidade que vocês não precisam saber, mas que eram chamados de polis, né? As duas mais famosas são Atenas e Esparta. São duas cidades-estado muito famosas que a gente sempre estuda em história, tá? E polis deu origem a esse termo, politique, né? Politique, então, enquanto o bem comum, né? A cidade e os seus cidadãos. Como eu organizo o melhor para todos. E aí a gente chega na questão, né, desse slide aqui. Será que o bem então é sempre para todos, né? Quem será que podia tomar as decisões lá na polis grega? Quem era considerado cidadão? Eita. E hoje, quem é considerado cidadão no Brasil?
do século XXI. A gente vai ver que lá na Grécia nem todo mundo poderia opinar, né, nessa democracia. Tinha que ter critérios muito rígidos para aquela sociedade. Então só quem fosse homem, acima de 24 anos, proprietário de terras, né, quem tivesse influência política e, na grande parte das vezes, cidadãos gregos que eram homens brancos, né, um povo que já era branco aí nesse Mediterrâneo. Então, os escravos, os estrangeiros, as mulheres, os jovens, mais jovens, né, os pobres sem terras, todos ficavam de fora. E quem tomava a decisão da democracia grega? Os homens brancos, velho, dono de terra. Tá parecendo alguma coisa isso aí? Já deram uma olhada no Congresso Nacional desse país, do Brasil? Só vai ver homem branco, velho, dono de terra. Sua grande maioria, né? A minoria que está lá fazendo a diferença está tentando mudar a regra desse jogo, mas ainda é minoria. A gente precisa então participar mais, né? Então o conceito de cidadão vai estar sempre negociando essas duas coisas aí: inclusão e exclusão. Quem está dentro, quem está fora. A democracia, vocês vão ver, é um regime político que está sempre tentando trazer as pessoas para dentro do jogo, pelo menos em teoria. E para isso aqui no Brasil a gente tem um livro, né, que são as maiores regras que a gente tem que seguir no país, acima de todas, chamado Constituição Federal, que é esse livrinho aí que eu coloquei no meio, verde, amarelo e azul e branco. Né? A gente tem uma definição então de cidadão que eu peguei aí de um governo aqui do Brasil, que está dizendo para a gente o seguinte: que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar do destino da sociedade, né? Votar, ser votado, ter direitos políticos. Então, ser cidadão é tudo isso nessa definição. Vocês concordam? Né? Se eu perguntasse para vocês então, você é um cidadão brasileiro? Você tem direito à vida? Você tem direito à sua liberdade? Você tem direito à propriedade? Você tem direito à igualdade, né, perante os outros, perante a lei? Você também participa do destino da sua sociedade? Você vota? Você pode ser votado? Você tem direitos políticos, então? Né? Então essa é uma das definições que a gente sempre pode contestar, porque a gente vive uma democracia, ainda bem, né? Porque a gente viveu anos nesse país fora da democracia. A gente viveu uma ditadura, né? E numa ditadura a gente não tem voz, a gente não tem direitos políticos, a gente não pode ser votado, a gente não pode votar, a gente tem que obedecer quem está lá em cima e cala a boca e baixa a cabeça, né? Quem fala um A que vai contra o governo leva couro, vai preso, vai morto, vai humilhado, é perseguido, né? Então a democracia ela veio para garantir isso. A democracia então sempre vai ser melhor do que qualquer ditadura nesse sentido, mas a gente precisa construir a democracia, né? Isso não quer dizer que ela é perfeita, a gente tem muitos problemas que vêm dela também, né? Como a gente está falando de Grécia aqui, democracia também vem do grego, que surpresa, né, professor? E vem aí da palavra demos. Esse aqui? Não, esse aí não, não é esse. Demos quer dizer povo, né? E kratos, que quer dizer poder. Então, quando eu tenho o poder, o kratos, na mão do demos, eu tenho uma democracia. O povo no poder. O povo tomando decisões para o próprio povo. Então, eu não tenho um rei, eu não tenho um ditador, um militar, eu não tenho nada disso tomando as decisões por si. Não é uma monarquia, não é uma ditadura. É uma democracia, porque pela lei quem toma as decisões da nossa sociedade devem ser nós mesmos, né? Tanto que a gente tem representantes que a gente elege, que não são representantes para a vida toda, que eles têm um período lá curto para poder realizar as coisas, depois eles saem, né? Numa ditadura a pessoa fica o tempo que ela quiser. E na democracia? Quais tipos de democracia eu posso ter então? Bom, a gente tem o primeiro tipo de democracia que funcionava lá na Grécia para esse grupo seleto, né, de seres humanos abençoados aí, que tinham poder, que era uma democracia direta, onde eles mesmos iam nas assembleias e eles votavam, eles decidiam. Então, eles podiam estar lá a tarde toda discutindo, tomando um bom vinho, um hidromel,
né, falando sobre a situação de Atenas e a colheita da uva e os barcos de azeite que vêm do Oriente Médio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tomar as decisões, porque eles tinham uma democracia direta. Eu, você, conversando e resolvendo, votando. Né? Só que conforme as sociedades foram ficando mais complexas e foram abrangendo mais pessoas nessa democracia, ficou muito difícil a gente se reunir para tomar as decisões. Porque imagina, cada lei que a gente tivesse que passar, tivesse que reunir os 200 milhões de brasileiros numa grande reunião do Google Meet e falar assim, e aí, quem é a favor disso, quem não é, por quê? Todos os dias a gente tem que se reunir para tomar as decisões sobre a calçada que vão construir na rua que eu moro, sobre o ônibus que passa quando me levar para o trabalho, sobre a escola que eu frequento, né, todos esses direitos políticos que eu tenho como cidadão. Então a gente criou uma coisa chamada democracia representativa, que é o formato que a gente vive hoje. Né? A democracia representativa, a gente elege representantes para poder ir lá no meu lugar e votar no meu lugar. Então eu voto em um deputado ou numa deputada que tem mais ou menos as mesmas ideias que eu e vai lá então disputar o poder no Congresso ou na Câmara de Vereadores. Né? Mas isso acabou causando mais problemas que soluções. Porque como a gente vê hoje, será que a gente se sente representado pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, pelos prefeitos que a gente elege? Será que a gente pode assinar carta branca de olhos fechados, falar assim, eu fecho os olhos, eu boto a minha mão no fogo e essa pessoa pode fazer o que ela quiser com o meu poder de cidadão? E começou a dar errado, né? Porque muita coisa que acontece lá a gente não fica sabendo. Muita gente acha que não tem que opinar porque política não se discute, que é a maior bobeira que eu já escutei na minha vida. Né? Os problemas que a gente tem hoje em dia são justamente porque a gente não está discutindo política. E discutir não quer dizer eu jogar uma garrafa de água na cara do outro. Discutir pode simplesmente ser duas pessoas conversando com pontos de vista diferentes, né? Sem voar no pescoço do outro, por mais que às vezes passe essa vontade na cabeça de algumas pessoas. A gente precisa aprender a ter esse equilíbrio e conversar com a diferença. Né? Mas essa representação passou a ruir, a não dar mais certo. Por quê? Porque tem um representante lá com todo o poder e o povo aqui esperando eles tomarem as decisões. E aí a gente criou um terceiro tipo de democracia que ainda não está pronta, né? Ela está em construção, que é a democracia participativa. Olha, professor, mas participativa não é a mesma coisa que democracia direta? Não sou eu, enquanto cidadão, ir lá e participar nas decisões? Não, porque a participativa ela vem depois da representativa. Ela é um jeito de consertar a democracia representativa. Ela vem como remédio, né? Porque ela justamente reconhece esses abusos de poder e acha que a população tem que ter então mais participação nas decisões que os representantes estão tomando. Né? E é justamente por isso então que alguns países agora têm um modelo mais aberto, onde os vereadores não podem fazer tudo. Eles ainda têm que consultar os seus eleitores. Ou os eleitores participam mais das votações. Tem um jeito diferente de tudo passar pelos bairros, né? Vou dar um exemplo aqui de um país que é conhecido por democracia participativa, que é Cuba, né? Aquela ilhazinha que passou anos de socialismo e hoje em dia está num socialismo de transição para aceitar também modelos de mercado. Então está um modelo meio híbrido. Mas lá funciona a democracia participativa, né? Você não tem os deputados fazendo tudo lá em cima, em Havana, na capital, e o povo esperando. As discussões começam no bairro, né? Então você teria uma assembleia, por exemplo, se fosse aqui em Salvador, teria uma reunião no Uruguai, uma reunião na Ribeira, uma reunião na Suburbana, uma reunião... Desculpa aí, professor, porque eu tenho poucas referências ainda de bairros de Salvador, né? Mas eu estou aprendendo com o tempo. Uma reunião na Pituba, uma reunião... E aí você vai falar, mas como que isso vai dar certo? O pessoal da Pituba pensa totalmente diferente do pessoal da Suburbana, né? Tem contextos diferentes, realidades diferentes. Justamente. Então a democracia participativa traria essas diferenças para Pituba não tomar as decisões pela Suburbana, por exemplo. Então, para tentar encontrar um meio termo, ou pelo menos criar duas políticas diferentes para lugares diferentes, né? Então, esse é um terceiro tipo de democracia que tem crescido muito, né? Nos últimos anos, porque o povo está pedindo, o povo está manifestando, o povo está querendo. Bom, e aí a gente chega num ponto chave, né? O que é Estado? O
que é Estado? Porque eu estou falando aqui de poder, de política, de governo, mas eu não falei de Estado ainda, né? Eu vou deixar esse assunto para uma próxima aula. Por quê? Porque é um assunto muito extenso. É um assunto que não dá pra gente resumir só em 5 minutinhos aqui. A gente vai ter que discutir o que é Estado. Essa reunião de um povo, de um território e soberania, né? Entender que Estado é diferente de governo, porque o Estado ele é permanente, o governo ele é provisório. E que é diferente de nação, porque a nação vem de uma identidade cultural de um povo, né? E que o Estado é responsável por esses itens que estão aí embaixo, pela saúde, pela educação, pela segurança, pela habitação, que o Estado então define essa instituição, essa reunião dos direitos e deveres políticos da população. Então aqui está um resuminho, tá? Mas a gente vai voltar nesse tema ainda, porque ele não se encerrou. Eu quero passar pelo último slide aqui. Pronto. Deixa eu me colocar aqui em cima. Que isso, professor. Deixa eu me colocar aqui em cima, para vocês darem uma olhada e a gente finalizar a aula de hoje, tá? Bom, gente, nem só de Grécia vive o mundo, né? A gente tem essa péssima mania aqui no Brasil de achar que a história do mundo se fez na Europa, ou se fez em Portugal, na França ou na Grécia. Não é assim, né? Sociedades muito mais antigas e muito mais complexas já existiam antes da Grécia inventar o conceito de democracia que a gente usa hoje, né? Mas por conta da colonização, por conta desses anos de recusa da cultura africana, por exemplo, das culturas africanas, do racismo, né, dessa preponderância, dessa imposição da cultura europeia sobre a cultura de outros continentes, a gente acaba não conhecendo muito das nossas raízes enquanto povo, né? E a gente tem outras formas de se organizar politicamente, dependendo do contexto cultural que eu tô. Então o poder também muda de acordo com as culturas, né? E aqui eu estou trazendo outros olhares para vocês, através de um livro muito interessante, escrito por esses dois autores aí, o Fortes e o Pritchard, né? Lá em 1981 eles vão lançar os sistemas políticos africanos. Eles são antropólogos, né? Eles estão estudando as culturas, então, e eles fazem trabalho de campo, eles vão até algumas aldeias, algumas comunidades de povos diferentes, partes diferentes do continente africano, e eles vão tentar entender como esses povos estão se organizando politicamente. Será que todo mundo tem esse modelo que a gente tem de eleger um presidente, de votar, de opinar? Será que é assim? E eles vão ver que não, né? Lá em África mesmo, a gente tem esses povos aqui da esquerda, os Zulus, o Inwatu, os Bemba, os Banyalon, os Banyankole e os Kede. Desculpa a pronúncia péssima aqui, porque eu não estou acostumado, né? Mas são povos, então, que se organizavam de uma maneira centralizada. A autoridade, sim, vinha de cima para baixo, tinha um governo estabelecido, né? Tinha os juízes, entre aspas, ou reis e funcionários, uma hierarquia, né? Que organizava as riquezas daquele povo, organizava o exército, a cultura e por aí vai. Mas nem todos os povos seguiam esse modelo, porque aqui à direita eles foram ver que os Logoli, os Talensi e os Nuer eram povos que não reconheciam um governo centralizado. Eles não aceitavam esse tipo de organização hierárquica, de cima para baixo, e eles propunham um novo modelo, né? Focado mais em relações de parentesco, mais focado ali nas famílias, nas linhagens, uma coisa mais horizontal, tá? Aonde os status vinham mais do grupo familiar que eu pertencia, dos clãs, do que de um poder de um líder, de um rei, enfim, de um sacerdote que viria de cima controlar todo aquele povo. Então tá vendo como é diferente? Não dá pra gente só analisar a política através do olhar grego, da democracia grega, porque em África já é diferente, na Ásia é diferente, nas Américas os povos nativos aqui se organizavam diferente, os incas, os maias, os astecas e por aí vai, os povos indígenas do Brasil, tá? Então esse aqui é um papo mais antropológico, mais uma coisa que o professor gosta. A gente ainda vai falar sobre antropologia mais pra frente, mas aqui é só pra vocês terem uma noção que não dá pra gente falar só de democracia em Grécia. Tem outras realidades aí, tá? E enfim, chegamos ao fim da nossa aula intensiva. Tô cansado, professor? Chega! Parei. Também cansei. Gente, eu sei que é muito conteúdo.
Eu sei que são muitos conceitos, tá? Eu reconheço que é um período difícil. Eu não quero vomitar um tanto de coisa aqui pra vocês terem que engolir de uma vez. Nem quero que vocês engulam nada que eu vomite. Eu quero que vocês processem, que vocês absorvam o que for necessário, aos poucos e no seu ritmo, tá? Mas vocês também são o segundo ano do ensino médio e eu tenho expectativas altas para essas turmas E, F, G e H, que eu conheço vocês, eu estou olhando no fundo dos seus olhos, eu sei que vocês são capazes de aguentar tudo isso aqui, tá? É só o comecinho. Então lembrando, se eu precisar estudar, eu volto no vídeo, ou eu vou lá no Sociologia em Movimento, nessas páginas que eu coloquei aí, ou no seu caderno de apoio, na trilha 2, tá falando sobre poder, relações de poder, tá? Inclusive um dos textos que eu tirei da atividade que vai valer ponto tá nesse caderno de apoio e eu vou postar tudo no seu Google Sala de Aula, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Terminei o vídeo, vou lá na minha lista de presença que está no Google Sala de Aula, é um formulário que eu vou preencher completo até hoje, meia-noite, vocês têm até hoje para preencher, tá? Depois eu vou ter uma semana para fazer a atividade e também vou postar no Google Sala de Aula e vou mandar nos grupos de WhatsApp. Vocês vão ter até o dia 6 de abril para poder fazer essa atividade. E vocês vão analisar um vídeo, um curto que eu coloquei do YouTube e um textinho pequeno também que eu tirei do caderno de apoio para vocês compararem e tirarem algumas reflexões lá, tá? Tomem cuidado com o mínimo de linhas, porque segundo ano eu quero que escreva um pouquinho a mais, não estou pedindo redação nenhuma, mas vocês vão ter que refletir um pouquinho, tá? E alerta, gente, não vou aceitar plágio, não vou aceitar cópia. É porque vocês estão aí em casa e eu não estou vendo, que eu não consigo descobrir, né? Do mesmo jeito que vocês pesquisaram no Google, copiaram e colaram, eu também posso copiar, colar, né? E achar a resposta de você lá e zerar a sua atividade. Então eu não quero chegar a esse ponto, porque Sociologia é para pensar. Quero ver o que está na sua cabeça. Você não precisa ter todas as respostas, mas eu vou estar aqui também para tirar as dúvidas, tá? Então vai ter uma caixa de dúvidas que eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode ir jogando lá, que assim que der tempo eu vou responder. Ou se não, pelo nosso plantão, que eu vou marcar com antecedência e os líderes vão avisar para vocês que dia vai ser esse plantão, para eu fazer umas perguntinhas aí, vem quem é que tá sintonizado, quem é que sacou tudo, quem é que tá meio perdido, e eu vou ajudando vocês, tá? Bom, é isso. Compartilhe esse conteúdo com seus colegas de sala, só com os colegas de sala, tá? Vamos manter esse link aqui só para o Costa e Silva, porque é um material para vocês, para mais nenhuma escola, para mais nenhum outro colega, tá? O professor tá morrendo de saudade. Pessoal, se cuidem, por favor. O negócio tá feio. A gente bateu ontem 3.650 mortes em 24 horas no dia que eu tô gravando aqui, né? Então, eu preocupo muito com vocês à distância e eu quero ficar mais tranquilo sabendo que vocês estão fazendo sua parte, tá? Então, para de ficar indo para jogar bola clandestina, festa clandestina. Faz só o necessário. Se está tendo que trabalhar, vai trabalhar seguro, né? Porque tem que ter a renda de casa, eu sei. Nem todo mundo pode ficar em casa o tempo todo. Mas vai com consciência de que você está fazendo sua parte, viu? Falei demais, a gente se encontra em breve. Forte beijo do professor e bora estudar. Abraço, queridos. Até mais.